Informações garantem que o Corinthians está muito próximo de confirmar acordo por lateral esquerdo. E ainda falando sobre lateral, ex-lateral direito Alessandro deu declaração surpreendente após o jogo festivo entre Corinthians e Boca Juniors no último sábado. E faltando menos de uma semana para o retorno do Corinthians aos jogos oficiais, o atacante Yuri Alberto ainda segue sem fazer trabalhos com os companheiros. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Yuri Alberto. Faltando menos de uma semana para o Corinthians voltar aos jogos oficiais, o jogador ainda segue sem fazer trabalhos com os companheiros no CT Dr. Joaquim Grava. O Yuri está causando muitas expectativas para nós torcedores sobre o seu retorno. Lembrando que o Yuri Alberto se machucou no final do mês de maio em jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa. E aí, no caso, desde esse período ele vem tratando. O Corinthians, que a última partida oficial foi dia 12 de junho, contra o Grêmio. Depois disso, os jogadores tiveram 2 semanas de folga. O Yuri Alberto continuando trabalhando, uma lesão na vértebra, e ainda seguem os trabalhos. Na semana passada, o Yuri teve um avanço, saiu do departamento médico e passou a fazer trabalhos em campo, mas com os médicos, fisioterapeutas do clube. Nada de trabalhos com os companheiros. E agora, faltando menos de uma semana para o Corinthians voltar aos jogos, o Corinthians joga domingo, dia 13, contra o Bragantino, o Yuri ainda segue fazendo os trabalhos somente com os médicos, ainda não fez nenhum tipo de trabalho com os companheiros, ou seja, conforme os dias vão passando e o Yuri não passa a fazer trabalhos com os companheiros, absolutamente que fica cada vez mais difícil as chances dele jogar no próximo domingo contra o Bragantino. A minha opinião quanto ao Yuri Alberto ainda não estar fazendo trabalhos com os companheiros é a seguinte. Bom, primeiramente, já temos informações que a recuperação do Yuri está pelo menos 30% adiantada, ou seja, o jogador está num processo de evolução muito grande, mas não dá para abusar, não dá para de repente arriscar e acontecer alguma coisa e o jogador ficar fora por um período ainda maior. Tem que respeitar totalmente o processo. Eu queria que o Yuri jogasse contra o Bragantino, eu tinha expectativas que o Yuri jogaria contra o Bragantino, sim, mas hoje eu já acho muito difícil e sinceramente acho que é até o melhor. Vamos aguardar tudo certinho, todos os processos. Corinthians tem departamento de futebol profissional na parte de recuperação e tudo, médicos bastante competente. Então vamos confiar no trabalho. Acredito que nessa semana ainda o Yuri deverá fazer alguns aquecimentos com os companheiros, mas nada de precipitação. Não precisa apressar as coisas, porque o melhor é o jogador estar 100%, como eu disse, para não correr riscos de repente machucar de novo, uma lesão na vértebra e aí ficar um período maior parado. E agora vamos falar sobre declaração do ex-lateral direito Alessandro, que acabou surpreendendo muita gente. E eu vou explicar tudo certinho a vocês. No último sábado, o Corinthians fez um jogo festivo contra o Boca Juniors no Pacaembu, relembrando a grande final da Libertadores de 2012 que nós vencemos, que nós fomos campeões. No último dia 4 de julho, comemoramos 13 anos dessa conquista. Então, reunindo vários jogadores que conquistaram aquele título e tudo mais, o técnico Tite, e dentre esses jogadores estava o capitão na época, o Alessandro, ele também foi o capitão desse jogo. E o Alessandro, hoje, com 46 anos, após o jogo, terminou empatado em 1-1, ele deu uma declaração surpreendente dizendo que não vai mais trabalhar com futebol. Pelo menos nesse momento, não vai trabalhar com futebol. Vamos para a declaração dele. Hoje estou vivendo uma outra vida na minha cidade natal, cuidando da minha família, das minhas famílias. Não tenho pretensão nenhuma
em voltar ao futebol. E qualquer convite que ocorrer, tenha certeza que vou agradecer profundamente, mas chance zero. Lembrando que o Alessandro aposentou em 2013 para 2014, iniciou um trabalho no Corinthians de coordenador em 2014 e na gestão do Duílio Monteiro Alves ele assumiu um cargo de gerente de futebol, fazendo parte ali importante de nomes para contratações. E o jogador foi, aliás, o ex-jogador ele foi bastante criticado nesse cargo, já que o mandato dele, juntamente com o Duílio, nenhum título foi conquistado. Então, declaração surpreendente do Alessandro, que em 2014 iniciou o seu processo de trabalhos nos bastidores de futebol e hoje ele garante, pelo menos momentaneamente, eu acredito que seja momentaneamente, que não voltará mais a trabalhar com futebol. A minha opinião quanto a essa declaração do Alessandro é a seguinte: sinceramente, para mim surpreende pelo fato de assim que ele se aposentou, ele já iniciou os trabalhos nos bastidores. Estamos falando de um Alessandro que foi coordenador, até ter se tornado gerente de futebol na gestão do Duílio, na gestão anterior. E claro, foi uma gestão em que tiveram muitos protestos. O diretor de futebol, o Roberto de Andrade, que saiu antes do término do mandato, e o Alessandro, depois dessa saída do Roberto de Andrade, passou a ter um papel mais incisivo ali dentro, mas fato é que o time montado pelo Alessandro, o elenco montado pelo Alessandro, que ele participou, aliás, da montagem do elenco, não conquistou título nenhum. O Alessandro ele foi muito criticado naquele trabalho que ele fez de 2021 até o final de 2023, pelo menos momentaneamente ele garante que não vai trabalhar com futebol e sinceramente me surpreende porque para mim ele estava aguardando proposta, mas é aquela coisa, de repente chega uma boa proposta, aí pode ser que mude de ideia. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre informações que garantem que o Corinthians está prestes a confirmar, a anunciar acordo pelo lateral esquerdo Diego Palacios com o clube dos Estados Unidos. O Palacios chegou ao Corinthians em 2024, até trazendo certas expectativas para nós torcedores de que seria um nome que iria resolver os problemas do Corinthians na posição, mas não deu nada certo. O Palacios se machucou logo na estreia, fez uma cirurgia, deu errado, precisou fazer de novo, teve drama pessoal e o Palacios praticamente nem jogou nesse 1 ano e meio de Corinthians. Já está recuperado de lesão, ganhou algumas minutagens com o Ramon Dias, mas sumiu. Desde a vinda do Dorival Júnior, por exemplo, o Palacios não ganhou nenhuma oportunidade. E destacando, o Corinthians até aqui fez apenas uma contratação na primeira janela de transferências e foi justamente a contratação de um lateral esquerdo, o Fabrício Angileri, que hoje briga pela titularidade com o Matheus Bidu. Então, devido a isso, Palacios é um nome que podemos colocar que esteja em uma lista de jogadores que podem sair. Alguns dias atrás, eu informei vocês que o Corinthians estava negociando o empréstimo do Palacios com o Austin FC e parece que as coisas encaminharam para um fechamento. Pelo menos é o que diz a página RTI Sports, que garante que o Corinthians já acertou o empréstimo do jogador. Vamos lá para a informação. A agência RTI Sport apurou que o contrato de empréstimo assinado por Diego Palacios é válido por uma temporada, ou seja, até junho de 2026. O acordo, aliás, prevê uma obrigação de compra dos direitos econômicos do jogador. Então, na informação deles, o Corinthians já acertou com o Austin FC o empréstimo do Palacios e ainda o Corinthians colocou uma cláusula que se ele for titular em 50% dos jogos, a equipe dos Estados Unidos terá que pagar cerca de 16,2 milhões de reais ao Corinthians para ter o Palacios de forma definitiva. E ainda que a equipe dos Estados Unidos vai pagar os salários do Palacios, mas o Corinthians ainda ficará encarregado de pagar as luvas e também parte, pelo menos, dos direitos de imagem do jogador. Então vamos aguardar.
Até o momento, o Corinthians não se manifestou em relação a essa informação, mas vamos aguardar e vamos acompanhar o que vai acontecer nas próximas horas. A minha opinião quanto a essa informação do RTI Sport é a seguinte. Bom, primeiramente, eu gostaria que o Palácio tivesse dado muito certo dentro do Corinthians. Eu não gostaria que tivesse acontecido tudo o que aconteceu com ele. Enfim, mas hoje, analisando o cenário, não tem espaços para o Palácios dentro do timão. Estamos falando de um Corinthians que tem Angileri, Bidu, o Hugo, e o Palácio acaba se tornando uma quarta opção. Sem contar que temos ainda alguns jovens da base que vêm ganhando oportunidades, pelo menos para treinar junto com o elenco profissional. Então, hoje falar de Palácio ter oportunidades é bastante difícil. Para mim, realmente, caso feche, vai ser um grande negócio. Quando está prestes a confirmar um grande acordo. Sinceramente, ao meu ponto de vista, estamos falando de um Palácio que praticamente nem jogou e ainda parece que é o treinador da equipe do Austin que quer o Palácio. Tudo bem que eu não gosto do Corinthians emprestar jogadores pagando direitos de imagem, pagando luvas, mas enfim, pela circunstância, analisando o contexto geral, é um grande acordo. Para mim, o Corinthians está prestes a anunciar grande acordo. Sinceramente, mediante a todas as circunstâncias e ainda com possibilidade de receber aí pouco mais de 16 milhões, caso o Palácio jogue mais de 50% dos jogos nesse período em que ele ficar emprestado. Então, hoje não tem informação, mas vejo com grandes possibilidades, com ótimas possibilidades, esse empréstimo do Palácio e vamos torcer para que realmente tudo dê certo e isso seja confirmado pelo Corinthians nas próximas horas. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, usem aqui o campo dos comentários e expressem as suas opiniões sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do Alessandro? Será que realmente não quer mais trabalhar mesmo? E sobre o Yuri Alberto, o que vocês acham? Quando vocês acham que o Yuri Alberto voltará a ficar à disposição para o Dorival Júnior? E quanto às informações que o Corinthians está detalhes de confirmar o acordo pelo Diego Palacio. Vocês gostam? Acham um grande acordo ou acham que não vale a pena? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!